Nesta magnífica tarde de agosto, sem vento nem chuva, toda ela ensolarada, né? Boas tardes, né? Meu nome é Wilson Ruiz, eu tenho 67 anos, sou casado, o casal tem meia dúzia de filhos, todos eles maiores, alguns deles nascidos aqui em São José dos Campos. Eu sou caipira do interior do estado de São Paulo. Eu nasci em Nova Europa, uma vilazinha onde havia tudo menos brasileiro nato. Não sei os primeiros que nasceram por lá, porque todo o pessoal era imigrante. E eu vim para São José dos Campos para cursar o ITA. E naquele tempo, São José dos Campos, 1950, aquilo era uma província, era pouco mais do que uma vila. Se há muita gente que pensa que quando se instalou aqui em São José a Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica, que se chamava COCTA, se tem gente que pensa que naquela oportunidade já se começou a dar aulas no ITA, e o ITA já começou a trabalhar e a funcionar como uma instituição de ensino, isso não corresponde muito bem ao que aconteceu na realidade. Na realidade, a ideia de se fazer aqui em São José dos Campos um curso de engenharia de aeronáutica, ela remonta aos escritos de Santos Dumont, que ele já preconizava que nos escritos de Santos Dumont, ele já preconizava que nos campos de São José, uma região plana, de temperatura agradável, seria interessante de se fazer uma escola de nível superior com vistas a desenvolver os aviões dos quais ele construiu os primeiros protótipos. Mas São José e essa comissão de organização, que era a comissão de organização para se fazer essa escola preconizada por Santos Dumont, começou em outro lugar, em escola do Exército. O Ministério da Aeronáutica era uma instituição ainda muito jovem, nascente, e não tinha condições de imediatamente montar uma escola de engenharia, de aviação, de aeronáutica, nos níveis que se queria fazer, que era um nível de excelência. Então, qual foi a alternativa? A alternativa foi de se fazer um exame vestibular, e para ganhar tempo e poder graduar engenheiro de aeronáutica o mais rapidamente possível, o que se fez foi admitir inicialmente para o ITA somente quem já estivesse pelo menos no segundo ano de engenharia fora do Ministério da Aeronáutica, fora do ITA. E assim foi o meu caso. Eu já estava no segundo ano de engenharia civil quando soube da existência de uma organização dentro do Ministério da Aeronáutica que se propunha a formar engenheiros de aeronáutica e que a exigência mínima para o vestibular era de nós estarmos no segundo ano de engenharia, pelo menos. Eu estava no segundo ano de engenharia, eu tinha trabalhado durante a guerra como mecânico de avião, gostava da vida de aviação, sempre quis entrar em alguma organização relacionada com aviação e vi ali minha oportunidade, assim como inúmeros outros colegas meus viram isso. Mas o exame vestibular era feito na Escola de Engenharia do Exército, na Praia Vermelha. A organização naquela época se chamava Escola Técnica do Exército. E posteriormente o nome foi mudado para Instituto Militar de Engenharia. Uma escola muito bem estruturada, um prédio muito bonito na Praia Vermelha. Essa escola era restrita a oficiais do Exército. E o Ministério da Aeronáutica, para tornar atraente aos candidatos, ele nos facultava, era obrigatório, após o exame vestibular, se nós quiséssemos nos matricular no curso de Engenharia Aeronáutica, nós éramos declarados aspirantes a oficial, ou seja, as regalias de oficial junto ao Ministério da Aeronáutica. Então, 2 dias depois de termos passado no exame de admissão no vestibular
e nós temos recebido a designação oficial de que nós poderíamos iniciar no curso e nos inscrevemos, nós fomos declarados aspirantes. E aí nós passamos a gozar as regalias de oficial, que naquela época era uma remuneração condizente com um rapaz solteiro para morar numa pensão ou numa república e com todos os gastos pessoais pagos. Era o que nós recebíamos em remuneração. Nós cursamos o 2º ano de engenharia na Escola Técnica do Exército, com diversos professores já contratados, ou no Brasil ou no exterior. Pessoal, em geral, oriundo do MIT, o Instituto Militar de Tecnologia, nos Estados Unidos. Cursamos o 2º ano na Praia Vermelha, na Escola Técnica do Exército. O 3º ano nós cursamos em algumas salas que o Ministério da Aeronáutica nos cedeu, próximo ao gabinete do ministro, que naquela época funcionava no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont. E após o 3º ano, ficaram prontas as primeiras moradias aqui em São José dos Campos, que eram só as moradias que hoje são destinadas aos técnicos e ao pessoal auxiliar. Eram os H10. Então nós viemos para inaugurar e entramos nos primeiros H10 novinhos em folha. Eles estavam mobiliados, fogão, geladeira, 2 quartos, quatro rapazes por cada apartamento. Sim, nos ofereciam roupa de cama e havia havia um serviço que vinha o pessoal da arrumação, arrumava os nossos quartos, arrumava as nossas camas, e trocava lençol, roupa de cama, fronha, cobertores, trocavam tudo, lavavam, limpavam o apartamento. Então nós tínhamos uma série de regalias, porque não pagávamos refeição, não pagávamos o aluguel do apartamento novo. Tínhamos um camareiro para cuidar de todos os detalhes de arrumação, lavagem de roupa e tal. Era uma mordomia, realmente era uma mordomia muito agradável. E assim nós fizemos o 4º ano. No 5º ano ficaram prontos os primeiros apartamentos de um nível mais elevado, já era um apartamento melhorado, que eram os H18, e nós fomos os primeiros a inaugurar os H18 também. Então nós inauguramos o H10, depois inauguramos o H18 e nos graduamos finalmente já morando no H18. Nesse tempo, muitas coisas interessantes aconteceram. Seria impossível numa entrevista tão rápida como essa, eu me lembrar das inúmeras façanhas entre aspas, porque aqui nós vivemos uma vida muito interessante, cheia de aspectos muito curiosos, muito poéticos. Basta dizer que a Dutra, ela nem tinha sido a rigor inaugurada, porque as máquinas tinham acabado de passar na primeira pista, com aquela brita bem grande, e tinham passado simplesmente uma camada de piche. Isso já foi um grande avanço, porque logo que nós chegamos aqui nem havia ainda a camada de pedra. Então nós íamos do CTA para a cidade, nós tínhamos que atravessar aquela parte alta da Dutra, ao lado de onde hoje é o viaduto. Ali por baixo sempre havia muita lama ou pó demais, e essa era uma condição normal, porque a maior parte das ruas de São José não era calçada. As que eram calçadas com paralelepípedos, aqueles blocos grandes de granito. E a Paraibuna, quando se saía da cidade, era uma ruazinha muito estreita, com casas de moradia, até quase a entrada do CTA, e as casas passeavam praticamente o nível, o limite da rua. E como ali era ou barro ou poeira, então quando passava um automóvel, ou um ônibus, ou uma caminhonete, espirrava barro na fachada das casas.
ou então aquela poeira toda que levantava invadia as casas. Então, São José, como foi dito no início, ele era pouco mais ou menos o quê? Ele era pouco mais ou menos uma vila. E uma vila com uma característica que se considerava muito interessante para quem era tuberculoso e vinha para cá como uma estação de cura. Então, com o repouso, o ar puro da região e a grande quantidade de incidência de raios ultravioletas favorecia a cura da tuberculose. E a parte negativa era que nos diziam sempre, se você vai para São José, você toma cuidado para não se contagiar com o bacilo. Então você só vá num bar onde você possa ter o seu próprio copo guardado lá e não tome em qualquer copo e nem entre em qualquer bar nem em qualquer restaurante, porque o perigo de contágio é grande. Se não é verdade, pelo menos essa era a lenda que corria e a versão que corria na época. Então não vá, não vá. De maneira que a gente tinha um pouco de receio de ir à cidade. No começo, quando eu me formei, no ano de 1952, nesse último ano, já havia alguns bares e alguns restaurantes, alguns não, havia um restaurante e havia um bar onde se tinha certeza de que a asepsia dos talheres, e dos pratos e dos copos era boa e se podia ter confiança de que não se ia contagiar, não se ia adquirir a moléstia. Muitas vezes me perguntam como foi o comportamento, a seleção da nossa turma, que foi das primeiras. Houve uma antes da nossa. Dentro desse mesmo esquema de sermos convocados como aspirantes e cursarmos o curso como aspirantes. E com um compromisso com a Força Aérea Brasileira, com o Ministério da Aeronáutica, era que após terminado o curso de Engenharia de Aeronáutica, nós seríamos convocados já como oficiais regulares para o Corpo de Oficiais de Aeronáutica. E, respondendo à pergunta de como é que ocorreu a divulgação e como é que ocorreu o vestibular e como é que foi feita a seleção. Foi uma coisa interessante. A divulgação não foi ampla, não foi muito grande, não. Eu soube de que havia um curso de engenharia aeronáutica através de colegas da engenharia que tinham tido parentes ou amigos que tinham feito o exame no ano anterior ao meu. E procurei saber, eu tive que ir à quarta zona aérea, que se chamava naquela época, que era o quartel onde havia a maior autoridade militar aeronáutica e me informar. E foi lá que me informaram as condições do curso. Então eu me inscrevi para o exame vestibular e nas vésperas fiquei sabendo que havia mais ou menos 150 candidatos. E o número de vagas não era muito bem definido, pelo menos eu não fiquei sabendo exatamente. Mas eu sabia que o número de vagas era pequeno, não mais que 30. Quando chegou a época de fazer o vestibular, nós recebemos uma passagem de trem e fomos pela Central do Brasil de trem até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós recebemos instruções de nos alojarmos na Escola de Aeronáutica, que é a Escola de Oficiais Aviadores da Aeronáutica. E ficamos lá alojados e um ônibus nos levava de madrugada até a Praia Vermelha, onde os vestibulares foram realizados. A impressão que ficou é que, por uma questão de ciúme entre o Ministério da Aeronáutica e o Ministério da Guerra, naquela época o Ministério do Exército chamava-se Ministério da Guerra. Apesar de não fazer guerra nenhuma, ele se chamava Ministério da Guerra. Havia um certo ciúme, uma certa rivalidade. Então, aparentemente, o que aconteceu foi que nos submeteram a um exame vestibular extremamente rigoroso. O exame foi rigoroso de tal maneira que quando eu fiz a última prova, eu tinha consciência de que eu não teria sido aprovado, porque as questões eram muito difíceis e por mais que se diligenciasse, a minha expectativa era que está tão difícil que eu tenho a impressão que eu não consegui chegar no resultado
certo dos problemas que me colocaram. Eu cheguei até a escrever, naquele tempo São Paulo e Rio de Janeiro era uma distância enorme, né? Não havia ônibus circulando entre São Paulo e Rio, se ia de trem ou de navio. E aviões, nem se falar em avião, porque era uma coisa que, se sair do aeroporto de Congonhas, era uma verdadeira aventura ir para o Rio de Janeiro de avião. Eu cheguei a escrever para minha casa, dizendo para minha mãe que eu lamentava desapontá-la, mas que eu não tinha passado no exame. Mas eu falei peremptoriamente que eu não tinha passado. Quando nos foi permitido solicitar a passagem de volta, eu me apresentei ao gabinete do ministro, onde funcionava a diretoria de ensino. E me apresentei para ir apanhar minha passagem de volta. Nem me preocupei em saber o resultado do exame vestibular. Aí, lembro-me que havia um major, muito brincalhão, e me recebeu com muita seriedade. E eu estava com uma camisa dessas que hoje se usam comumente, de camisa aérea, com manga curta, né, de golinha, e me apresentei assim no prédio do Ministério da Aeronáutica, o chefe do ministro, onde estava o ministro da Aeronáutica. E o major passou uma violenta descompostura, que essa não era uma maneira de eu me apresentar no Ministério da Aeronáutica, porque teria que ir pelo menos com uma camisa de manga comprida e um paletó. No Rio de Janeiro fazia um calorão tremendo e considerado. Indo de paletó para lá, bem, depois de receber a tremenda descompostura, o major me perguntou o que eu queria lá. Ele já sabia meu nome. Eu disse que eu vinha buscar minha passagem de volta. Aí ele disse muito sério: pois eu não vou lhe dar passagem de volta, porque o senhor fez essa disfarçatez com a gente e agora não vou, como punição, não vou lhe dar passagem de volta. Eu fiquei sem entender bem o que se passava. Mas perguntei: mas será que não tem jeito? Por que o senhor não vai dar? Aí ele disse com a cara mais fechada desse mundo: porque você passou em segundo lugar no vestibular e não acredito que você vai querer ir de volta tão já, porque nós temos que formalizar a sua declaração de aspirante. Disse os colegas que estavam do lado que eu me senti mal e mandaram me servir um cafezinho e sentar no sofá, porque eu achei que a notícia era tão boa demais que não podia ser verdadeira. Afinal, me disseram que só 3 de nós havíamos passado e que o curso não podia ser realizado porque não se faria um curso de engenharia somente com 3 alunos. Mas aí fizeram uma revisão nas provas e chegaram à conclusão que outros colegas tinham sido aprovados também. O que resultou para a nossa turma um número de 12 alunos, que foram os 12 colegas com quem eu fiz o curso. Quando nós viemos para São José dos Campos, o dia estava tão bonito como o dia de hoje, assim, era um dia glorioso. Então foi como que uma festa, né? Chegamos aqui, fomos muito bem recebidos, as acomodações eram precárias ainda, a maneira de a gente se transportar do nosso apartamento até o restaurante ou até a sala de aula era conforme a mesma maneira de se ir para São José, daqui do CTA para São José, era ou barro ou poeira, ou barro ou poeira, não havia muita diferença. Então a gente caminhava aqueles 500 metros e íamos para o restaurante ou íamos para as salas de aula. E logo houve uma ansiedade muito grande da gente conhecer melhor a cidade. Pouco eu conhecia da cidade, mas a cidade tinha muita coisa de poético, sabe? Muito, muito poético. Indo para a cidade ou voltando da cidade, uma condução usual de estudantes e de operários, até pessoal mais graduado. Era a bicicleta e havia uma outra coisa muito poética, é que se andava muito de charrete aqui em São José. E as charretes, em geral, faziam um ponto num bebedouro grande de ferro fundido ao lado do mercado, quase em frente à igreja matriz. Desses bebedouros que devem ter coisa de 2,5 metros, 3 metros de diâmetro, com um chafariz no centro, a água correndo, onde os animais vinham beber água. E aquela fileira de charretes
ali em frente à Rua do Mercado. Eu estou dizendo Rua do Mercado para não dizer o nome da rua, que eu francamente não me lembro bem. Bom, é lógico que uma porção de animais parados em frente ao mercado, quase que o dia todo aguardando que chegassem os clientes, a rua não tinha um cheiro muito agradável não, né? Mas o mercado era bastante parecido com o que é hoje, não tem muita diferença, exceto as ruas, né? Que a pavimentação era pobre. Então a gente tomava uma charrete e nos levava até o CTA. Ou então se pegava uma carona, havia aqui no CTA uma caminhonete que comportaria coisa de umas 10, 12 pessoas. A caminhonete levava filhos de professores para estudar no colégio da cidade, e quando se podia se pegava uma carona na caminhonete. Com o tempo começou a funcionar um ônibus por dia, e depois a frequência foi aumentando, e as linhas passaram a ter um certo horário, né? Havia um cinema só na cidade. A relação entre nós, estudantes, e o pessoal da cidade era uma curiosidade. No começo, todo mundo meio retraído. Quando nós viemos para São José, os aspirantes vindo do Rio de Janeiro, nós já encontramos aqui em São José a primeira turma de alunos que fez vestibular e ficou alojada já dentro do CTA. Eram coisa de 45 colegas, um ano abaixo do nosso. Então, nós éramos uma turma antes da nossa, que teria mais ou menos o mesmo número de alunos, 12 alunos, nós mais 12, e mais a primeira turma, 45, e no ano seguinte, no ano de 52, mais 45. Isso já foi o suficiente para criar um estilo de vida dentro do ITA, dentro do CTA, e em confronto com o estilo de vida da cidade. O que aconteceu foi o seguinte: aparentemente os rapazes da cidade, eles não ligavam muito para as moças da cidade, ou não davam muito valor. E o pessoal que veio para cá, veio gente de todo lado do Brasil, né? Do sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, norte, nordeste. E esse pessoal um pouco abandonado, né, um pouco sozinho, procurava muito a cidade e procurava muito contato com as moças da cidade. Daí nasceu um ciúme tremendo, né, os rapazes da cidade e os rapazes do CTA. E aí o que havia escaramuças e havia uns pegas de vez em quando. E isso aí era uma coisa que aparentemente difícil de resolver, porque é uma questão de ciúme, né? É uma questão dos rapazes do ITA irem procurar as moças da cidade. E as moças da cidade, naturalmente, muito lisonjeadas, porque havia muito rapaz atraente, né? E era uma coisa nova para as moças da cidade. Eram rapazes que falavam bem, com sotaque diferente, né? Com roupagem diferente, com atitudes diferentes. E daí o choque entre os rapazes. E de vez em quando havia briga mesmo, né? Eu não me conformava muito com isso, não. Eu procurava apaziguar ânimos, mesmo porque eu era um pouco mais velho, né? Eu já tinha passado trabalhando 3 anos durante a guerra como mecânico, e nesses 3 anos eu amadureci mais do que a rapaziada que saiu direto do colégio e foi fazer vestibular. Então eu procurava apaziguar. E lá pelas tantas, um dos únicos médicos aqui de São José mandou me chamar. Olha, o doutor Florencio quer falar muito com você. E eu comecei a me perguntar por que o médico da cidade quer falar comigo quando eu não conheço médico nenhum, eu não preciso de médico, que me conste ele é um especialista em implantação de osso de boi em seres humanos, especialmente quando eles têm fraturas irreversíveis. Não tem nada a ver comigo. O que é que um médico desse quer saber, quer falar comigo? Mas eu fui procurá-lo, porque ele mandou me avisar que queria muito falar comigo. E chego lá, ele me dá um grande abraço e disse que ele queria me cumprimentar pelo trabalho que eu estava fazendo de apaziguamento entre os ânimos dos rapazes
do CTA e os rapazes da cidade que viviam brigando, que a gente devia se reunir, se unir numa campanha para apaziguar os ânimos. Olha, se isso foi bom ou não, eu não sei dizer. Mas foi muito gratificante que alguém da cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, pedi para que eu fosse lá conversar com ele e agradecer que ele estava fazendo algum trabalho que estava chamando a atenção. Bem, é uma maneira de ser que a gente não muda, nasce assim, com ânimo de apaziguar, em vez de com ânimo de provocar brigas. Depois que eu me graduei em engenheiro, eu tinha um compromisso com o Ministério da Aeronáutica. E a minha intenção era continuar trabalhando no ITA e me qualificar para ser um professor, profissional. Sempre gostei de ensinar. Eu tinha essa ambição. Eu cheguei a pedir para ficar no CTA. Mas nós estávamos trabalhando na época da minha graduação sob a orientação do brigadeiro, hoje Marechal do Ar, Casimiro Montenegro, que foi quem idealizou o Centro Técnico Aeroespacial, como ele se chama hoje, o ITA. Isso tudo é cria direta naquele tempo era o Coronel Montenegro, né? Depois foi brigadeiro, hoje é Marechal do Ar. Então ele era o nosso diretor. Como nós éramos poucos, ele me conhecia. E na época da minha formatura, o Montenegro era o diretor do material da aeronáutica, sob cuja autoridade estava a divisão de orientação e pesquisa em aeronáutica. Isso aí, esse órgão se situava na diretoria do material da aeronáutica no Rio de Janeiro. E desse órgão é que se desmembrou hoje um dos nossos institutos aqui do Centro Técnico Aeroespacial. Quando eu me formei, o Montenegro fez questão que eu fosse trabalhar com ele na divisão de orientação e pesquisas do Ministério da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Então me desloquei para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei durante 6 meses, findos os quais nós recebemos um convite pelo antigo ponto 4, que era um convênio de cooperação mútua entre as nações que se solidarizaram com o Ocidente na luta contra o nazismo, na Segunda Grande Guerra. E dentro desse programa, nós fomos convidados para um aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Então, toda a minha turma foi convidada para um programa de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Então, nós ficamos lá quase um ano, percorrendo inúmeras organizações americanas relacionadas com engenharia aeronáutica. Eu fiquei adido ao que eles chamam de FAA hoje, que é um departamento de aeronáutica civil, que faz o controle de manutenção e de segurança de todas as aeronaves nos Estados Unidos. Nesse órgão, então, nós fizemos, quer dizer, eu fiz, cada colega foi para um lado. Eu escolhi essa área de trabalho. Nós ficamos quase um ano por lá e nesse aperfeiçoamento, quando nós voltamos,